Fala pessoal, muito bom dia. Bruno Rocha aqui mais uma vez para dar continuidade nos nossos estudos sobre adestramento, comportamento canino. Lembrando que no nosso último vídeo, quem não assistiu ainda, é importante assistir antes de ir para esse, a gente viu a primeira lei do aprendizado, que veio do experimento do Ivan Pavlov, né, o russo. E hoje a gente vai dar continuidade, analisando a experiência de um outro cientista da época, um médico americano, chamado Edward Thorndike. Tá? E eles são contemporâneos, eles trabalhavam na mesma época, né, desenvolviam esse projeto aí, complementar até, em termos de informação. Lembrando que o experimento do Pavlov, ele acabou provando a capacidade do animal do aprendizado de ações involuntárias. Né? Ou seja, no caso era a salivação, né? E ele conseguiu atribuir e gerar o aprendizado que conectou um sinal calma, Maia. O sinal à ação desse sinal, mas era uma ação involuntária. Né? O sinal estava ali conectando, condicionando com a ação involuntária. O animal não tinha que fazer nada que pensar, ele simplesmente produzia aquela ação. Já a experiência do Thorndike, que a gente chama de segunda lei do aprendizado, ela vai provar que é possível o aprendizado das ações voluntárias. Ou seja, que é possível o animal aprender a executar uma determinada ação para ter um determinado resultado. Inclusive operando mecanismos. Tá? Alguma coisa intermediária. Né? Alguns de vocês já podem ter visto, né? Quando a gente não vê no dia a dia com os filhotes da gente, ou os cães da gente, a gente pode ter visto na internet em algum lugar algumas cenas engraçadas, super divertidas. E, por exemplo, um dia desse eu vi de um cachorrinho que acho que estava na caixa de transporte dele, ou na caminha, estava na sala assim, né, com a família lá, e ele levanta, vai até o ventilador, ele liga o ventilador e ainda vira para ele e volta para a caminha. Né? Como ele aprendeu a fazer isso, né, ele aprendeu a fazer isso justamente porque é possível, e a possibilidade disso foi provada por essa experiência do Thorndike, né, que na época lá não sabia-se ainda que era possível isso aí. Então vamos dar uma olhada como é que foi, vou trazer mais uma representação gráfica de como foi a experiência do Thorndike. Então vamos lá. A experiência do Thorndike foi a seguinte. Ele pegou uma caixa, né, essa caixa tinha a frente dela com grades e uma abertura, tá, uma porta. Dentro da caixa, uma alavanca que serviria como dispositivo para realizar a abertura da caixa por dentro. E colocou um gato dentro da caixa. Após algum tempo, depois de deixar o animal com fome, ele vai e apresenta, colocando à frente da caixa, uma tigela de comida. E o gato, instantaneamente e instintivamente, né, ele toma a primeira ação que ele acredita que vai trazer-lhe sucesso. Que essa é a ação que está no instinto dele, a primitiva. Ele tenta passar por entre a grade, ele passa o braço, né, a pata, pela grade, tentando alcançar o prato de alimento e não consegue. Depois de muito tentar, vendo que não teve sucesso, ele para com essa tentativa e começa a circular pela caixa. Isso tentando encontrar uma maneira de sair dela para poder se alimentar. Ele começa a circular, né, a caminhar pela caixa de maneira aleatória, né, cada vez mais freneticamente, até que em algum momento ele vai ali e acidentalmente bate na alavanca, acionando a abertura da caixa. A caixa abre e ele prontamente corre para o prato de ração, de alimento, e sacia sua fome. O Thorndike passa a repetir essa experiência inúmeras vezes e ele vê que gradativamente, ou seja, cada vez que ele realiza a experiência, os passos da experiência eles são os mesmos. Tá? O gato tenta passar pela grade, não consegue, começa a circular freneticamente, aleatoriamente, esbarra na alavanca, sai, sacia. Né? Então, isso começa a acontecer, mas gradativamente,
o tempo entre o gato, entre a apresentação do alimento na frente da caixa e o gato abrir a alavanca vai diminuindo. Vai diminuindo, 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 até chegar o momento em que na hora que o Thorndike apresenta o alimento, o gato prontamente se dirige à alavanca, aciona ela e sai para se alimentar. Provando que era possível que o animal aprendesse a realizar um objetivo tendo que executar uma ação mecânica com um instrumento intermediário para chegar a esse objetivo. Tendo constatado isso, e repetindo várias vezes após chegar esse momento, que eu falei agora há pouco, né, e o gato constatadamente tinha aprendido a resolver o problema dele, o Thorndike foi lá e dificultou a vida do gato. Ele colocou uma trava na alavanca. Então, da próxima vez que ele apresentou o alimento, o gato foi diretaço na alavanca. Só que chegou lá, ao pressioná-la, a porta não se abriu. E ele começava a pressionar várias vezes, e a porta não se abria. E aí, quando ele constatava que não ia abrir daquela forma que ele havia aprendido, ele voltava para a ação primitiva. Ou seja, ele voltava a tentar passar a pata pela grade para poder alcançar o prato de ração. Após várias tentativas, execuções da experiência nesse formato, constatou-se que o gato, também gradativamente, passou a buscar a alavanca cada vez menos. Até chegar ao ponto que, quando apresentou-se o prato de ração, ele não mais procurou a alavanca e ele foi para a ação instintiva, novamente, tentar passar a pata por entre a grade para alcançar o prato de ração e, posteriormente, começar a rodar freneticamente, de forma aleatória, dentro da caixa, buscando uma nova solução. O que depois ficou conhecido como lei do efeito. O que é a lei do efeito que Thorndike comprovou ou constatou através dessa experiência? Que toda ação tem sua probabilidade de ocorrência futura maior ou menor em relação ao sucesso que ela proporciona, ou fracasso que ela proporciona. Em resumo, ações que trazem sucesso serão repetidas cada vez mais. Ações que não geram o sucesso tendem a deixar de existir. Elas vão sendo repetidas cada vez menos até deixar de existir.